Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus, então, orar juntos. O que parece paz por fora pode, muitas vezes, ser guerra por dentro. Você pode estar em meio a pessoas, sorrindo, funcionando normalmente, enquanto por dentro enfrenta lutas que ninguém vê. Atrás de muitos rostos existem preocupações silenciosas, tentações ocultas, pensamentos pesados, batalhas que as palavras não conseguem explicar. E muitas dessas lutas não são apenas emocionais ou circunstanciais. Todo cristão enfrenta uma batalha interior. Em muitos dias, essa luta não é contra pessoas, mas dentro de si mesmo. Por isso a palavra fala com tanta clareza em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Ela explica que a carne e o espírito estão em oposição constante, em conflito contínuo, de modo que nem sempre conseguimos fazer o bem que desejamos. Esse versículo dá nome ao que você sente. Há momentos em que o seu espírito deseja Deus, anseia pela oração, pela palavra, pela pureza e pela obediência. Mas, ao mesmo tempo, o corpo e os desejos naturais puxam para o conforto, a distração, a preguiça, o orgulho, a ira ou a impureza. Você decide orar e, de repente, o cansaço aparece. Planeja ler a Bíblia e a mente fica inquieta. Quer perdoar, mas a lembrança da dor insiste em voltar. Esse conflito é real. Ele é diário. E ele não faz de você alguém estranho na fé. Você não está sozinho nessa luta. E Deus entende exatamente o que você está enfrentando. A palavra de Deus não apenas revela o conflito, ela também nos mostra uma verdade que muitos ignoram. A carne não muda com boas intenções. Ela não se rende com promessas, nem se transforma com força de vontade. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, deixa claro que a carne sempre desejará o que é contrário ao espírito. Isso significa que, se nada for feito, ela sempre assumirá o controle. Não existe neutralidade nessa batalha. Ou o espírito governa, ou a carne domina. Muitas pessoas acordam querendo viver um dia diferente, mais santo, mais alinhado com Deus. Mas enfrentam os mesmos erros, os mesmos hábitos, as mesmas quedas. Não porque amam o pecado, mas porque tentam vencer a carne com a própria força. A carne não se educa. A carne não se disciplina sozinha. A carne precisa ser crucificada. E crucificar a carne não é um evento emocional. Não é um momento de arrepio ou uma decisão tomada uma única vez. É uma escolha diária, consciente e espiritual. Jesus disse que, se alguém quisesse segui-lo, deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e então segui-lo. A cruz não é símbolo de conforto, é lugar de morte. Morte do ego, da vontade própria, do controle, do orgulho e dos desejos que nos afastam de Deus. Isso é duro de ouvir, mas libertador de viver. Porque enquanto tentamos salvar a carne, perdemos a liberdade do espírito. Mas quando entregamos a carne à cruz, experimentamos vida verdadeira. Hoje, Deus não te chama para um esforço humano maior. Ele te chama para uma rendição mais profunda. Andar pelo Espírito não é algo místico ou distante. Não é reservado apenas para líderes, pastores ou pessoas mais espirituais. Andar pelo Espírito começa com uma decisão simples, porém profunda: render o controle. Muitos acordam já carregando o peso do dia, tentando resolver tudo com a própria mente, calculando cada passo, antecipando problemas, se defendendo de dores que ainda nem aconteceram. Mas quando fazemos isso, damos espaço para a carne assumir o governo logo nas primeiras horas da manhã. A palavra de Deus nos ensina, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que se andarmos pelo Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Perceba, não diz que a carne desaparece, mas que ela perde a autoridade. Andar pelo Espírito começa quando você diz: Senhor, hoje eu não confio na minha própria força. Eu não quero decidir sozinho. Eu não quero reagir pela carne. Eu entrego minha mente, minhas emoções, minhas palavras e minhas atitudes ao teu Espírito. Isso muda tudo. Ao invés de responder com ira, você aprende a esperar. Ao invés de ceder à ansiedade, você aprende a descansar. Ao invés de alimentar pensamentos negativos, você aprende a silenciá-los na presença de Deus. Essa caminhada não é perfeita, mas é sensível. É perceber quando algo dentro de você não vem de Deus e escolher obedecer ao Espírito, mesmo quando isso exige renúncia.
O Espírito Santo não grita. Ele direciona. Ele não força. Ele conduz. E quanto mais cedo você entrega o seu dia a Ele, menos espaço a carne encontra para dominar. Hoje, antes que o dia avance, Deus te convida a caminhar com Ele, passo a passo, desde agora. Muitas vezes pensamos na crucificação da carne apenas em grandes pecados ou escolhas extremas. Mas, na prática, a cruz aparece primeiro nas pequenas decisões do dia a dia. Ela se manifesta no momento em que você escolhe ficar em silêncio quando poderia ferir com palavras. No instante em que decide perdoar, mesmo sem sentir vontade. Quando resiste a alimentar pensamentos que você sabe que não edificam. Quando escolhe orar, mesmo cansado. É nessas decisões aparentemente simples que a carne grita mais alto. Porque ela quer conforto, reconhecimento, controle e satisfação imediata. E é justamente aí que o Espírito nos chama para morrer um pouco mais para nós mesmos. Jesus não carregou a cruz apenas no fim do caminho. Ele viveu uma vida inteira de obediência antes dela. Cada passo de humildade, cada escolha de amor, cada renúncia silenciosa foi uma forma de morrer para si mesmo. A palavra nos lembra, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que fomos crucificados com Cristo e que já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Isso significa que a vida cristã não é sobre tentar ser melhor, mas permitir que Cristo governe. Quando você escolhe a cruz nas pequenas coisas, algo poderoso acontece. O Espírito ganha espaço. A paz aumenta. A consciência fica leve. O coração se alinha com o céu. A carne promete alívio rápido, mas entrega peso. O Espírito pede renúncia, mas entrega vida. Hoje, Deus te chama para não negociar com aquilo que te afasta dele. Não em grandes discursos, mas em atitudes simples, feitas em segredo, onde só Ele vê. Quando alguém começa a andar pelo Espírito, algo muda de forma visível. Não é apenas uma sensação interior, mas um fruto que se manifesta no caráter, nas palavras e nas reações. A Bíblia descreve claramente, em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, quais são esses frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Perceba que a palavra chama isso de fruto, não de esforço. Fruto não nasce por obrigação. Ele nasce porque a raiz está viva. Quando o Espírito governa, o amor começa a substituir a dureza. A paz toma o lugar da ansiedade. A paciência aparece onde antes havia impulsividade. O domínio próprio surge onde a carne costumava mandar. Isso não significa ausência de lutas, mas presença de governo. A carne continua tentando, mas já não decide sozinha. O Espírito passa a conduzir. Muitas pessoas tentam produzir esses frutos com disciplina humana, mas acabam frustradas. Porque fruto espiritual não é fabricado. Ele é resultado de permanência. Jesus disse que aquele que permanece, nele dá muito fruto. E permanecer é estar conectado, sensível, dependente. É voltar o coração para Deus ao longo do dia, mesmo em meio às tarefas mais simples. Quando você escolhe andar pelo Espírito, sua vida começa a pregar sem palavras. As pessoas percebem algo diferente. Há uma paz que não se explica, uma firmeza que não vem do orgulho, uma mansidão que não é fraqueza. Esses frutos não glorificam você, eles glorificam Deus. É relativamente fácil falar de andar pelo Espírito quando tudo está calmo. O verdadeiro teste acontece nos dias difíceis, quando as emoções estão intensas, quando a dor aperta e quando as circunstâncias parecem injustas. Nesses dias, a carne se apresenta como uma solução rápida. Ela oferece fuga, endurecimento do coração, reclamação, isolamento ou reações impulsivas. Tudo isso parece aliviar por um momento, mas aprofunda ainda mais o peso depois. O Espírito, por outro lado, nos chama a permanecer. Permanecer na fé quando a resposta não veio. Permanecer no amor quando fomos feridos. Permanecer na confiança quando não entendemos o caminho. A palavra de Deus nos lembra, em Romanos capítulo 8, versículo 13, que se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Essa vida não é apenas futura. Ela começa agora. Permanecer no Espírito não é negar a dor, mas escolher não ser governado por ela. É reconhecer o sentimento sem permitir que ele dite suas decisões.
É levar tudo à presença de Deus e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É nesse lugar que a força sobrenatural se manifesta. Uma força que não vem da lógica, mas da comunhão. Uma paz que não depende do cenário, mas da presença de Deus. Cada vez que você escolhe permanecer, algo dentro de você amadurece. A fé se aprofunda, o coração se fortalece e a carne perde mais um espaço. Deus não promete dias fáceis, mas promete caminhar com você em todos eles. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença com o coração aberto e sincero. Tu conheces cada luta que travamos em silêncio. Tu vês os conflitos que ninguém mais percebe. Tu sabes o quanto desejamos te obedecer, mesmo quando a carne tenta nos puxar para longe da Tua vontade. Hoje nós declaramos, pela fé, que não queremos viver dominados pelos desejos da carne. Nós escolhemos crucificar tudo aquilo que não te agrada. Escolhemos morrer para o pecado para viver para Ti. Não confiamos em nossa própria força, mas no poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Espírito Santo, ajuda-nos nas batalhas diárias. Quando o cansaço tentar nos vencer, renova nossas forças. Quando a tentação se levantar, fortalece nosso coração. Quando nossa mente for atacada por pensamentos que não vêm de Ti, ensina-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, queremos andar pelo Espírito em cada decisão. Ensina-nos a escolher a oração quando a carne pede fuga. Ensina-nos a escolher o perdão quando a carne quer vingança. Ensina-nos a escolher a santidade quando o pecado parece mais fácil. Nós pedimos que o fruto do Espírito floresça em nós, que o amor governe nossas atitudes, que a paz guarde nosso coração, que a paciência nos sustente, que a mansidão molde nossas palavras, que o domínio próprio nos fortaleça quando o desejo tentar nos controlar. Declaramos que não somos escravos do pecado. Somos filhos e filhas do Deus vivo. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e pertencemos a Ele. Nossa identidade não está na carne, mas no Espírito. Senhor, recebe nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Renova nossa mente, transforma nosso coração, conduze nossos passos. Que cada dia seja uma escolha consciente de andar contigo. Nós recebemos, pela fé, a vitória que vem do Senhor. Recebemos força onde havia fraqueza. Recebemos luz onde havia confusão. Recebemos vida onde antes havia cansaço espiritual. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Compartilhe este momento com alguém que também está lutando contra a carne e precisa de força espiritual. E se você deseja um pedido de oração específico, deixe nos comentários. Estaremos orando por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.